Muito bem, pessoal. Chegamos na penúltima questão, questão de número 51. Uma força F de 3 newtons I, 7 newtons J e 7 newtons K age sobre um objeto de 2 kg que se move de uma posição inicial DI, 3 metros I, menos 2 metros J e 5 metros K, para uma posição final DF, menos 5 metros I, 4 metros J e 7 metros K em 4 segundos. Determine o trabalho realizado pela força sobre o objeto no intervalo de 4 segundos, isso é a letra A. Letra B, a potência média desenvolvida pela força nesse intervalo, essa é a letra B. E na letra C, o ângulo entre esses dois vetores. Então, essa questão 51, ela é semelhante às questões 48 e 49, e se eu não me engano, algumas outras anteriores, onde nós vamos fazer o uso de conceitos do cálculo vetorial. Dessa forma, levando isso em consideração, na nossa letra A, a gente vai calcular aqui o trabalho realizado por essa força, e nós sabemos que trabalho é força vezes deslocamento. E aí, para termos o deslocamento, basta a gente fazer aqui a diferença entre a posição inicial e final desses dois vetores, o vetor posição inicial e o vetor posição final. Então, nós temos aí a variação do deslocamento, posição final menos inicial, só que em termos de vetores. Então, nós temos o nosso vetor final, menos 5 metros, e 4 metros J, 7 metros K, respectivamente, em termos de vetores unitários, nas componentes x, y e z, menos o nosso vetor posição inicial, 3 metros I, menos 2 metros J, mais 5 metros K. Como é uma subtração, a diferença entre componentes e vetores, então fazemos essa diferença componente a componente. Então, nós temos aí a soma da componente x em termos de vetores unitários I, a soma da componente y em termos de vetores unitários j, e a soma da componente z em termos de vetores unitários k. Então, nós temos menos 5, menos 3, 4 mais 2, porque nós temos ali menos 2, e 7 menos 5. Isso vai nos dar aí um vetor de deslocamento de menos 8i mais 6j mais 2k em metros, a unidade de medida. Então, nós temos uma componente de 8 metros no sentido negativo do eixo x, uma componente de 6 metros no sentido positivo do eixo y e uma componente de 2 metros no sentido positivo do eixo z. E isso nos dá aí o nosso vetor deslocamento. Aplicando agora o trabalho realizado por uma força, que é a intensidade dessa força vezes o deslocamento, só que aqui tudo em termos de vetores unitários. E lembrando que aqui é um produto interno ou um produto vetorial. Então, multiplicamos componente a componente. Então, nós temos aqui a multiplicação entre as componentes x da força e do deslocamento, a multiplicação das componentes y da força e do deslocamento e a multiplicação da componente z da força e do deslocamento. Então, nós temos 3 vezes menos 8, mais 7 vezes 6, mais 7 vezes 2. Isso vai nos dar aí, para x, y e z, menos 24, mais 42, mais 14. Lembrando que o produto interno, o resultado final é um escalar. Então, a gente soma os valores obtidos em cada componente. Então, nós temos aí um trabalho realizado de 32 joules. Na letra B, ele quer a potência média desenvolvida pela força nesse intervalo de 4 segundos. Então, nós já sabemos qual é o trabalho realizado, aplicando simplesmente a potência em termos de trabalho e tempo. Nós temos o trabalho, acabamos de descobrir na letra A, e o tempo está dado no enunciado. Substituindo os valores, o trabalho é 12 joules sobre 4 segundos, foi realizado durante esses 4 segundos.
Então, nós temos uma potência média de 8 watts. Na letra C, ele quer o ângulo entre esses dois vetores, o vetor posição inicial e o vetor posição final. Para podermos fazer isso, né, já que a gente tem os nossos vetores estão escritos em termos de vetores unitários, né, e suas componentes, então nós vamos fazer aqui o uso do produto interno entre esses dois vetores. Da forma em que, né, porque na letra A, quando a gente faz ali o cálculo do produto interno entre a força e o deslocamento, multiplicamos vetor a vetor. Então, significa ali que o produto interno, ou produto vetorial de cada componente, essas componentes estão no mesmo eixo. Então, o ângulo entre elas ou é 0 ou é 180, o que significa que o cosseno é 1. Por isso que esse cosseno não aparece ali na resolução do trabalho, tá? De cada componente. E aí fazemos sem medo de ser feliz. Aqui é justamente o ângulo que nós queremos saber. Então, o produto interno vai ser o módulo desses dois vetores vezes o cosseno de θ, né? Ou seja, o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. E quem é o módulo, né? Ou na linguagem do cálculo vetorial, a norma desse vetor, né? Colocando aqui em evidência, o nosso ângulo vai ser o quê? O cosseno a menos 1 do produto interno entre esses vetores sobre o produto entre o módulo desses vetores. Então, temos que calcular o produto interno e o módulo de cada um desses vetores e multiplicá-los. Né? E depois ainda fazer o cosseno a menos 1, ou arco cosseno, né? Para dar o ângulo de θ. Então, vamos lá. O produto interno entre os vetores, a gente faz igual a gente fez ali no produto interno entre a força e o deslocamento. Né? Então, é a multiplicação de componente a componente, né, de cada eixo. Lembrando, né, que quando a gente faz isso, a gente não precisa se preocupar com o ângulo nesse caso, pois eles estão nos mesmos eixos. Então, o ângulo é 0 ou 180 e cosseno de 0 ou 180 é 1. Então, nós temos simplesmente a multiplicação de cada componente desses vetores. A componente x, que vai ser 3 vezes menos 5, né? Então a componente x do D1, DI e DF. A componente y, menos 2 vezes 4. E a componente z, que é o nosso k ali, 5 e 7, né? 5 vezes 7. Que vai nos dar aí menos 15, menos 8 e mais 32. Lembrando que o produto interno entre dois vetores é um escalar, então a gente soma e isso vai dar aí 12 metros quadrados, né? Porque a gente está multiplicando metro por metro, né? Então a unidade de medida vai ser o metro quadrado aqui. Então nós já temos aí o valor do nosso produto interno entre esses dois vetores. Agora vamos multiplicar o módulo de cada um desses vetores. Para quem não lembra, né? O módulo é a raiz quadrada de cada componente elevado ao quadrado, né? A soma de cada componente elevado ao quadrado. Que a gente fez muito isso em resolvendo o movimento em uma e duas dimensões e em três dimensões, né? Que é respectivamente o capítulo 2 e o capítulo 4. E também no capítulo 3, que é propriamente desse assunto, que é o cálculo vetorial. Mas para quem não lembra, vamos relembrar aqui. O módulo do vetor, nesse caso aqui agora a gente está fazendo para os três eixos, é a raiz da soma de cada componente elevado ao quadrado. Tá? Componente x, y e z. Para o vetor i, nós temos então componente x é 3, a componente y menos 2 e a componente z é 5. Resolvendo isso daqui, nós temos que o módulo do vetor aqui inicial é 6,16 metros. Né? Não fica ao quadrado porque extraímos a raiz. Né? Então, metro quadrado, então raiz de metro quadrado é só metro. Para o vetor final, a mesma coisa, né? Aplicando o módulo do vetor, né? A raiz de cada componente, da soma de cada componente ao quadrado. Então, nós temos aí para o vetor D final, né? Posição final, é
menos 5, que é a componente x ao quadrado, 4, que é a componente y ao quadrado, e 7, que é a componente z ao quadrado. Então, resolvendo essa expressão, nós ficamos aí com o módulo do vetor posição final, 9,49 metros. Agora sim, substitui na nossa expressão. Então, nós temos que o ângulo entre esses dois vetores vai ser o arco cosseno, ou cosseno a menos 1 de 12, que é o resultado do produto interno entre esses dois vetores, sobre a multiplicação do módulo de cada um desses vetores, que é 6,16 vezes 9,49. Então, colocando isso na calculadora, né, que resolvendo a cosseno na mão é foda, né? Então, colocando isso na calculadora e apertando em igual, nós vamos chegar num ângulo entre esses dois vetores de 78,2 graus. Muito bem, pessoal, chegamos aqui ao final dessa questão. Ela é trabalhosazinha e temos que lembrar de algumas coisinhas do cálculo vetorial, né, para poder resolvê-la, principalmente na letra C, que tange a parte de ângulos entre vetores, onde a gente tem aqui vetores com dados em termos de vetores unitários, né, em cada componente dos três eixos espaciais, x, y e z. Então, se gostou dessa resolução aqui, e se contribuiu de alguma forma para o entendimento do estudo da física, né, e se ajudou você aí que está estudando essa parte aí no curso, curta e compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo e, como sempre, críticas, dúvidas e sugestões, deixem aí na caixa de comentários e até a próxima questão.